Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Mauro. Hoje eu estou trazendo um jogo de Atari 2600. O nome dele é Donkey Kong. Bom, eu fiz uma pequena pesquisa na Wikipedia, né? Procurei algumas informações a respeito do jogo. E ele é um jogo bem icônico, né? Lembrado e aclamado pela comunidade. E ele surgiu, né, através, né, do trabalho do Shigeru Miyamoto, né, e da equipe dele. E é engraçado, né, que na hora que você vai buscar informações, né, ele surgiu através de um fracasso da Nintendo. Né? Você tem é, o Space Invaders, né, sendo um jogo muito aclamado e jogado na década de 80. E a Nintendo ela resolveu trazer um arcade que se chamava Radar Scope. Esse jogo não foi muito aceito, né, pelos jogadores, e a Nintendo teve um grande prejuízo. Então, né, o presidente da Nintendo acabou solicitando que a equipe do Shigeru Miyamoto produzisse um novo jogo. E eles inicialmente pensaram na possibilidade de utilizar a franquia do Popeye, né, para poder produzir esse jogo, só que eles tiveram problemas com relação à questão do licenciamento. Bom, então ele acabou pegando os personagens principais do desenho do Popeye, né? O Popeye, o Brutus e a Olivia Palito, e acabou criando, né, o Jumpman, que é o Mario, a Pauline e o próprio Donkey Kong. Então o jogo foi lançado inicialmente para arcade em 1981, e aí com o sucesso, né, do arcade, a Nintendo ela procurou alguém para poder licenciar para os consoles da época, e a Coleco acabou conseguindo licenciamento para lançar para os consoles. Então a Coleco acabou fazendo para o próprio console dela e posteriormente licenciou também para a Atari. A versão que eu joguei na minha infância foi a versão de Atari 2600, que é essa que vocês estão vendo. Bom, é um jogo que me traz bastante lembrança, né? Ele é um jogo que eu gostava bastante porque ele era bem diferente. Bom, e eu acho que a estrutura do jogo, né, como sendo um jogo de plataforma de uma tela só, é bem interessante, né, porque cria alguns desafios e é, e também é bem divertido, né? Tem os personagens bem fortes, bem marcantes, né? Então é uma coisa que ainda está marcada na minha cabeça. Vamos lá, pessoal. Vou começar aqui, né? Só tem um pouquinho de dificuldade para subir as escadas. Para pular é tranquilo. Importante ficar entre as escadas para evitar que você seja atingido. Aqui foi. E ficar sempre atento para ver onde o barril vai cair. Ó, tá vendo? Ok. Importante sempre estar atento. Aí a gente pega aqui o martelo. Tenha um cuidado também para quando o martelo acabar você não ser atingido pelo barril. Isso, consegui, viu? Aqui já tem a segunda fase, que é um pouquinho diferente. Aqui você tem que tomar cuidado com esses patinhos. Eu acho que são patos, né? Se alguém me disser que são outra coisa, eu vou ficar traumatizado. A cabeça, eu achei que fossem patinhos. Ok, vamos lá. Tem que esperar ele ir para bem longe, porque às vezes ele volta quando você sobe a escada. E aí tem que quebrar todos esses, esses tracinhos, né, que ligam a plataforma, que faz ela seguir. Aí aqui eu consegui, vamos pular. Consegui vencer, ok, já cheguei aqui na terceira fase, vamos lá. Vamos lá, tem que tomar um certo cuidado. Os barris começam a vir mais rápido. Oi, gente.
lá. Ai, gente, me pegou ali no... Vamos lá. Vamos lá, Mario. Opa, sobe. Ai, na hora H, gente. Ah, rapaz, tô ficando bom nesse jogo. Vou esperar aqui. Pegar o martelo, né? É um certo risco, mas tudo bem. Acho que ele vai desfazer isso. Sumiu isso. Vamos ver onde ele vai cair. Ok, vamos lá. Tem umas escadas que estão quebradas, aí não dá para subir. Consegui passar. Aí volta para essa fase de novo. O jogo é um pouco repetitivo, né? Poderiam ter sido feitas mais fases, mas é um padrão dos jogos de Atari mesmo, né? Oi! Ai, caraca, rapaz! Ele foi e voltou, caraca! Muito sem vergonha! Caraca, no meio do meu pulo, o cara vai e volta. Ó. No meio do negócio, o bicho voltando. Ai! Caraca, rapaz! Tem que ficar... Oi! Ai, me pegou na escada. Que bandido. Bom, pessoal, era isso mais ou menos que eu queria mostrar, né? É um jogo ainda divertido, né? E ele é um pouco diferente da versão do arcade, né? Você vê que os pixels são bem mais simplificados, né? Você não tem os pixels tão pequenos, eles são um pouco maiores, né? Então o pessoal teve um desafio para poder reproduzir o Donkey Kong, o Mario e a própria Pauline, né? Mas eu acho que é um jogo interessantíssimo, né? E da gente entender um pouco da história dele, né? E também jogá-lo, né? Acho que tem um negócio, a gente fica às vezes falando muito dos jogos e vendo vídeos sobre eles, né? Mas eu acho que quando você pega o controle, né? Você tem o controle na mão e você experiencia esses jogos com o controle na mão, é outra coisa, outra pegada, né? E eu entendo que junto com o Pac-Man, né, esse jogo traz um novo direcionamento para a indústria naquela época, né, de produzir jogos que não eram jogos só de naves e de guerra, né. O Space Invaders é um jogo icônico, né, mas ele se encaixa também nessa coisa de ser um jogo de guerra, né, um jogo de nave, e já o Mario, né, o Jumpman, né, com o Donkey Kong e o Pac-Man trouxeram uma nova maneira, né, de você poder jogar videogame e também dando a possibilidade de ter mais diversidade, né, para os jogos, né, e também para o público, né. Acaba que você tem a possibilidade de outras pessoas se interessarem por esses jogos, né, e você tem mais gente jogando. Bom, eu vou ficando por aqui, tá certo? Um abraço para vocês e fiquem bem.